Eu acho que eu não sou uma boa bruxa. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e você está mais um vídeo aqui no Bugalaxy em clima de Halloween, Dia das Bruxas, a véspera do Dia de Todos os Santos, enfim. É uma coisa que vem dos povos norte-americanos, enfim, e a gente acabou trazendo aqui pro Brasil. E é muito legal, porque a gente traz a parte divertida, né, que é assistir filme de terror, fazer gostosuras ou travessuras. E eu gosto muito de outubro especificamente, porque é um mês que tá quase no fim do ano. É um clima mais gostoso e a gente comemora aí, então, o Dia das Bruxas e coisas pra ter medo. Então, apesar de eu não ter feito uma TBR, né, ou de uma lista de livros de terror pra eu ler em outubro, porque como você sabe, eu não costumo fazer TBR, mas eu pensei em trazer alguns livros de terror pra recomendar pra vocês lerem agora, aproveitando que a gente ainda tá em outubro, o Dia das Bruxas tá aí, ou até pro ano que vem, ou se você gosta de livros de terror, tá aí algumas dicas pra vocês, beleza? Então, gente, antes de começar esse vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, deixar o seu amor, compartilhar com seus amiguinhos, que enfim, eu tô aqui produzindo conteúdo pra trazer vídeos legais pra vocês, e a minha intenção é sempre falar de livros e disseminar a leitura. Essa lista aqui, eu vou começar com um livro que eu adoro e faz tempo que eu não leio. E é O Exorcista, do William P. O Exorcista, ou como minha irmã costumava falar quando era criança, o Exorcista, foi publicado em 1971 e ele inspirou aquele filme clássico do terror que todo mundo conhece, como o da menina que desce a escada de ponta cabeça, gira a cabeça 360 graus, dá aquela vomitada verde, né? Então, esse livro do William P. Blatty inspirou as filmagens desse filme. E tem umas curiosidades interessantes aí sobre o filme da década de 70 também, que dizem que aconteceram várias coisas sobrenaturais no set de filmagens, que inclusive teve pessoas do elenco e da produção do filme que morreram durante a filmagem. Então, o filme tá aí cheio das coisas sobrenaturais e só aumenta aquela curiosidade sobre a história do Exorcista. E o que conta essa história então, né? Ele conta a história de uma garota de 12 anos que ela começou a se comportar de uma forma muito estranha e a mãe dela foi procurar várias ajudas e tal e chama um padre, um jovem padre, pra fazer o exorcismo nela, porque ela está possuída pelo demônio. Então é um livro bem forte, bem gráfico, dá muito medo. Eu lembro quando eu li, eu fiquei com bastante medo, eu li na minha adolescência também. Eu gostei muito do livro do Exorcista, inclusive eu preciso reler. E agora, por que esse livro é tão interessante? Não só por ele ser assustador, mas por ele ser um clássico do terror. A coisa sobre o Exorcista fica ainda mais legal, porque esse livro é uma romantização de um caso real. E eu vou aproveitar então para falar de outro livro aqui, que é O Exorcismo, do Thomas B. Allen. E esse aqui nada mais é do que o relato de um exorcismo real que realmente aconteceu lá em 1949. Esse livro aqui, essa edição do Exorcismo, da Dark Side, ele é, obviamente, né, super bonito, tem vários detalhes legais. E esse livro aqui, ele, então, traz esses relatos. Ele também me deu bastante medo, eu recomendo bastante ele pra vocês, só que ao contrário do Exorcista, que é uma romantização, esse aqui é um pouco mais parado porque se tratam de relatos e pesquisas, enfim, é um livro um pouco mais biográfico. Mas justamente por ele ser real, eu fiquei com muito medo, porque são relatos de coisas que supostamente aconteceram. Então você começa a ver, falei, putz, imagina você estar parada na sua casa e você vê uma cadeira andando, fazendo barulho. Então é muito interessante esse livro, apesar dele ser mais parado. Ele não tem muita ação, porque ele não é ficção, mas é um livro que também me aterrorizou bastante. É legal você conhecer os dois lados da história, né? O lado ficcional e o lado real. Então, se você é o tipo de leitor que quer alguma coisa mais romantizada, que você quer uma ficção, leia O Exorcista. E se você curte esse lado mais biográfico ou quiser ter um pouco mais de detalhes, leia O Exorcismo. Agora, se você for um leitor que nem eu, que quer saber tudo e adora sentir medo, leia os dois. Ok, gente, quando a gente fala livro de terror, todo mundo pensa em King hoje, né? It, Misery, o Iluminado, todo mundo pensa no King. E, obviamente, eu que sou muito fã do King, vocês sabem que eu leio bastante esse homem. Obviamente, que ia trazer um livro dele aqui pra essa lista. Porém, eu não vou trazer esses mais famosos. It, todo mundo já tá meio saturado de saber o que se trata de It, mas eu resolvi trazer Salem aqui pra essa lista. E foi um dos que mais me deu medo ultimamente. Esse livro é claramente uma homenagem que o King fez pra Drácula, do Bram Stoker. Inclusive, é outro livro muito bom, clássico de terror, que eu gostei bastante quando eu li. E o King, ele acrescenta outros elementos clássicos de terror aqui, como uma mansão mal assombrada, um vilarejo pequeno que as pessoas começam a assumir. Então, nesse livro aqui, a gente vai numa cidadezinha minúscula chamada Salem's Lot, ou Salem, né, o Salem para os mais íntimos. E a gente conhece aí a Casa Marsden, que é uma mansão mal assombrada muito estranha, que os habitantes da cidade morrem de medo, e aí chega um cara e compra essa casa.
Então começa aí a história. O livro é de 1975 e é um dos primeiros do King. Eu acho que foi o segundo após Carrie. E é muito legal você acompanhar, então, a evolução da escrita do King. Então, em 1975 ela era um pouco mais rebuscada, mas já tinha uns elementos que hoje você consegue ler nos livros mais atuais e que deixaram ele consagrado no estilo dele. Então, King adora usar personagens crianças, e adora usar personagens escritores, como ele mesmo, né, é um escritor. Então, você tem isso em Salem. E outra coisa muito clara pra mim, que eu gostei muito desse livro, e é aí que eu começa essa parte do terror. Por que eu tô recomendando ele aqui nessa lista? Porque o King, ele é um escritor que ele faz muitas descrições. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que é descrições demais, mas ele enriquece demais a leitura. E o que ele faz em Salem em relação à cidadezinha, eu acho fantástico. Eu consegui imaginar cada canto dessa cidade, cada canto dessa casa, as pessoas. O King, ele vai nessa parte descritiva muito boa pra te deixar realmente ali dentro da cidade. Você está em Salem ali junto com as personagens. E eu acho que ele faz um trabalho fantástico aqui, principalmente na parte do terror, porque a gente tem uma mansão mal assombrada, a gente tem umas personagens misteriosas, a gente tem umas cenas até um pouco gráficas. Eu amei, eu achei que ele fez um desfecho muito bom. Eu acho que a coisa começa a pegar fogo e é uma ótima leitura pra você que tá buscando aí ficar com um pouquinho de medo aí no mês das bruxas. Próximo livro aqui dessa listinha, eu vou trazer um terror nacional e que eu descobri super por acaso, e chama Ele Dorme Sob o Farol, do Lucas Dallas. Eu peguei esse livro aleatoriamente no Kindle Unlimited e, na verdade, eu peguei ele por dois motivos. O primeiro e o mais óbvio é que eu gosto muito de livros de terror. Eu vi ali recomendações de livros de terror e ainda mais que era um autor nacional, falei, bom, vamos dar uma chance. E o segundo motivo, e não tão óbvio assim, mas é que eu adoro farol. Eu acho que é uma construção arquitetônica muito bonita, muito cheia de mistérios. Eu acho que onde tem um farol ali, não sei se vai ter alguma coisa meio mística. Eu adoro histórias com farol. Então eu fiquei super curiosa por causa do título da capa e por causa do gênero. Só é importante pontuar que antes de eu contar o que eu gostei muito da história, eu acho que teve uma coisa que deixou a minha experiência de leitura um pouco ruim nesse livro e foi, na verdade, revisão, pessoal. Revisão. Tinha muito erro de português nesse livro, me incomodou. Então acho que faltou uma revisão mais cuidadosa, porque isso acaba, querendo ou não, tirando a credibilidade do livro. Quando você pega um livro assim que parece meio que não teve tanto cuidado, é ruim. Mas enfim, essa foi minha única ressalva sobre esse livro. Porque eu gostei bastante dessa história e por isso que eu trouxe ela aqui neste vídeo. Aqui nós conhecemos o Charles, e o Charles, ele precisa voltar para a cidade natal dele, que é essa cidade onde tem um farol, porque a avó dele morreu. E essa cidade tem um nome, acho que é Shadow Harbor, e é uma cidadezinha pequenininha e que ela esconde muitos segredos, as pessoas são estranhas ali. E eu, inclusive, achei que o autor mandou muito bem nessa ambientação, porque ele criou um ar misterioso, nevoento, com um farol na beira do mar, meio filme de terror mesmo, assim, sabe? Aquele filme de terror que chega um viajante numa cidade cheia de névoa e umas pessoas estranhas olhando atrás das cortinas, assim. Então o Lucas, ele conseguiu criar esse ambiente nessa cidadezinha de Shadow Harbor e eu gostei bastante dessa ambientação. É uma história curta, tem menos de 200 páginas e eu consegui gostar de personagens e eu acho que o autor, ele conseguiu fazer ela bem fechada. E eu fiquei muito presa à história. Eu gostei bastante, gostei muito dessas personagens. Enfim, é um livro nacional que, na minha opinião, vai te dar medo, é curto, é rápido e vai te deixar preso aí do início ao fim. Mas é isso aí. Ele Dorme Sob o Farol. Vamos trazer agora um livro clássico do terror, e é H.P. Lovecraft. Mais especificamente, esse livro aqui, gente, chama Medo Clássico, da Dark Side. Ele é super bonitão, cheio de detalhes internos, e aqui ele tem vários contos, mas eu vou falar de um que é o Nas Montanhas da Loucura. Publicado em 1936, essa história do Lovecraft é uma coisa muito doida, gente. É um terror cósmico com um pouco de ficção científica e é daqueles que vão dar um tilt na sua cabeça, assim. Basicamente, nessa história das Montanhas da Leitura, a gente vai ter um relato, é um relato de um expedicionário, um cara que em primeira pessoa ele vai contar como estava sendo uma expedição na Antártica e ele tá desesperadamente tentando convencer as outras pessoas a não fazerem novas expedições pra lá, porque começaram a acontecer umas coisas estranhas e eles acharam uns fósseis ou umas evidências de formas de vida pré-históricas que não pareciam humanas, nem animais, nem vegetais. Eram umas coisas meio bizarras. E, gente, é uma coisa importante. A escrita do Lovecraft é muito descritiva, muita, mas faz todo sentido pra essa história específica das Montanhas da Loucura. Ele vai te deixar louco justamente com essa curiosidade de você saber que porcaria é aquela que os caras acharam, o que tá acontecendo, e como é um relato em primeira pessoa, você tem uma coisa bem minuciosa, mas ao mesmo tempo você não consegue visualizar 100%. E eu não vou falar muito mais detalhes, porque eu acho que é o tipo de história que é legal você saber o menos possível, porque senão você vai ter alguns spoilers do que é e talvez não seja tão impactante quando você vê.
Enfim, eu achei, gente, apesar de ser um pouco cansativa, é uma leitura que me deixou muito impressionada. Eu acho que mais que medo, eu fiquei impressionada em como meu cérebro não conseguia imaginar. E poucos livros me deram essa sensação na vida, sabe, gente? Essa sensação de eu tentar visualizar algo tão bizarro. Eu acho que isso só aconteceu com 2001, Uma Odisseia no Espaço comigo. Que meu cérebro foi lá pro espaço, ficou flutuando. E nas Montanhas da Loucura aconteceu a mesma coisa. Meu cérebro saiu de mim, assim. Enfim, é uma leitura muito diferente. Eu super recomendo. E eu vou roubar e falar de outro conto que tem aqui dentro desse livro. Da Dark Side, porque é um conto que eu gostei mais do que o das Montanhas da Loucura, apesar dele não ser tão elaborado. E é este aqui, Herbert West Reanimator. Inclusive virou filme. Eu descobri que virou uns filmes tipo de terror, eu acho que meio trash, mas enfim. Basicamente aqui, gente, a gente vai ter um Frankenstein mais pesado. A gente tem a história de um cara, ele tem um amigo que eu acho que ele conheceu na universidade, se eu não me engano, e ele começa a contar como esse amigo começou a ficar obcecado por fazer umas experiências, ele queria recriar a vida. Então, por isso que é um pouco meio Frankenstein. Eu gostei muito desse conto. Eu acho que ele teve cenas bem mais gráficas, ele é um conto até um pouco mais comercial do que As Montanhas da Leitura, ó. Enfim, ele é um pouco mais gráfico e mais comercial que As Montanhas da Loucura, esse Reanimator, mas ele é mais rapidinho também e super deu medo. Eu gosto bastante, então são os contos que eu mais gosto aqui desse livro Medo Clássico da Dark Side. Eu vou finalizar então essa listinha de alguns livros de terror, trazendo mais um livro da Dark Side, e é O Menino que Desenhava Monstros, do Keith Donahoe. Esse livro, pessoal, ele é um pouco contraditório. Eu fiquei meio na dúvida se eu recomendava ele ou não. Sabe por quê? Eu achei ele bem arrastado. Mas eu resolvi trazer ele sim aqui pra vocês, porque eu acho que quem não tá tão acostumado a ler umas coisas tão pesadas, tipo Lovecraft ou até King, que é super gráfico, esse é um livro que ele vai muito mais pelo terror psicológico e ele vai te envolver muito nas personagens. Aqui a gente tem a história do Jack. Ele é um garoto de 10 anos que ele tem síndrome de Asperger, é uma doença do espectro autista em que ele tem problemas pra se comunicar e pra ter relações interpessoais, enfim. Então você vê uma criança de 10 anos que tem vários problemas e ela só se sente confortável desenhando, e ele tem um amigo que é um vizinho lá. E essa história se passa no litoral do Maine, né? Tipo, Stephen King mandou um abraço. Então o Jack, ou Deep, como ele é apelidado pela família dele, ele gostava muito de desenhar e ele começa a ter uns pesadelos estranhos com monstros e coisas bizarras, e você vai se envolvendo então nas coisas que o Deep desenha e nas coisas que a família começa a presenciar. Então eles estão nessa casa de férias e o pai e a mãe do Deep começam a ver coisas estranhas, barulhos estranhos, coisas assustadoras acontecendo, pesadelos, e o Deep sempre tem uns pesadelos meio cabulosos, assim. O autor, ele vai no suspense, ele vai na descrição. Eu acho que ele peca um pouco pelo excesso, porém, o final eu fiquei de queixo caído. Outra coisa que eu também gosto desse livro é que a gente tem uma personagem principal que ela tem essas doenças, essa síndrome de Asperger, que ela é autista. Então você tem uma visão, um ponto de vista um pouco diferente. Eu acho que isso é interessante também nesse livro. Então, por isso que eu trouxe pra essa lista aqui, porque tem essa personagem mais diferente e é um suspense muito mais psicológico, mas também tem uma pitada de terror e um final que foi estarrecedor pra mim. Então eu recomendo ele. Mas lembrando, pessoal, o meio é arrastado, mas chega até o fim, porque o fim vale a pena. Mas enfim, gente, esses são os livros de terror que eu trouxe. Tem muito mais, porque agora em outubro eu estou lendo mais alguns que eu estou caçando. Também quero muito recomendação de vocês, então comenta aqui quais livros de terror você leu ou está lendo agora nessas maratonas de Halloween. O que você pretende ler ano que vem? E me recomenda livros de terror, porque eu sou super fã de livros de terror. Quero ter medo, quero ter pesadelo. Então é isso, gente. Muito obrigada aí por ter assistido até o final. Não esquece de compartilhar com seus amiguinhos, gostosuras ou travessuras. Se você não compartilhar este vídeo, eu vou invocar as forças das trevas pra te pegar. Então é isso, gente. Um grande beijo. Obrigada por ter vindo até aqui. Tchau!